Meu nome é Willy Wonka. Eu faço chocolates. Esse é um trecho do espetáculo musical Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, que entrou em cartaz em São Paulo no mês de setembro. O musical havia sido suspenso na véspera da estreia, por causa da pandemia, e após 1 ano e meio, finalmente poderá ser apreciado pelos paulistanos. Esse triste cenário foi compartilhado por diversos artistas, produtores culturais e suas equipes em todo o mundo. Sem poder aglomerar, o segmento dos eventos culturais de entretenimento foi um dos mais afetados pela pandemia. E agora, aos poucos, está voltando à normalidade. O Rio de Janeiro, porque a Prefeitura liberou a realização de 3 eventos ao ar livre com grande público, olha, sem necessidade de máscara, já agora no mês de outubro. No estado de São Paulo, os eventos culturais voltaram a ser liberados desde meados de agosto, com a recomendação do uso de máscara e restrição a aglomerações. Já os shows com o público em pé devem voltar somente em novembro. Já no Rio de Janeiro, os eventos em espaços abertos com até 500 pessoas foram liberados no meio de setembro. A cidade exige um passaporte da vacina para circulação, mas a questão segue em embate jurídico. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, reestabeleceu o passaporte da vacina no Rio de Janeiro. A exigência do comprovante de imunização tinha sido suspensa ontem pelo Tribunal de Justiça do Estado. A capital carioca deve receber em 2022 a edição do Rock in Rio, que seria realizada ainda neste ano. Já a Bienal do Livro do Rio está prevista para dezembro em uma edição híbrida, com apenas 50% da capacidade de público e a apresentação de comprovante da vacinação para pessoas acima de 12 anos. O Carnaval, a maior festa do ano no Brasil, ainda não foi confirmado. As 3 cidades com maiores folias, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, já se organizam para a realização do evento no próximo ano. As prefeituras prevêem que a festa será possível com o avanço da vacinação e se os números da Covid-19 se mantiverem em queda até lá. O certificado de vacinação contra a Covid-19 será exigido pela Prefeitura de Salvador no Réveillon e no Carnaval, caso os eventos sejam realizados. Já o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que as chances da festa ocorrer são de 100%, mas que a cidade vai seguir as orientações do comitê científico, que deve bater o martelo sobre o evento em novembro. O passaporte de vacina não é feito para toda a eternidade, ele é feito por um período. Eu acho que esse passaporte da vacina não passa no mês de outubro, né? Certo. Então, assim, vai poder... Mas se passar, entra na Sapucaí só com o esquema vacinal completo ou não? Vamos aqui ser objetivo, gente. Se tiver restrição, não tem carnaval. Vamos ser hipócritas aqui, alguém vai ficar fazendo distância na Sapucaí ou em bloco, gente? Se tiver restrição, se tiver a coisa ruim, de novo, eu lamento informar, não teremos carnaval. Mas tudo aponta, e vamos rezar, torcer e de preferência nos vacinar, tudo aponta de que nós vamos ter o maior carnaval da história no Rio de Janeiro. Em São Paulo, segundo o prefeito Ricardo Nunes, o carnaval deve ocorrer sem restrições se os dados da pandemia continuarem neste ritmo, com vacinação e queda nos óbitos de Covid-19. O chefe do Executivo Municipal também falou que a cidade espera o maior carnaval de rua da história paulistana. Tanto o carnaval de rua como o carnaval no sambódromo das escolas, a gente não conseguiria fazer que eles ocorressem no começo de março se não houver uma preparação antes. Se a questão sanitária estiver da forma como está e caminhando da forma como está, nós teremos o carnaval. E que se houver alguma alteração com relação à questão sanitária, nós não teremos o carnaval. E isso está apaziguado e até todos aqui concordam. Ninguém quer pôr a saúde de ninguém em risco. Essa retomada à normalidade é gradual, mas nem todos os artistas e profissionais que trabalham no setor conseguiram voltar com segurança ou se reerguer do tombo causado pela pandemia. Segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, 350 mil eventos foram cancelados em 2020.
uma queda no faturamento em torno de 90 bilhões de reais. As perdas para o setor cultural e da economia criativa nesses 2 anos são estimadas em quase 70 bilhões. A inovação das lives e atividades digitais também mobilizaram o setor durante a pandemia. Para muitos artistas foi um respiro em meio à ausência de renda. Muitos desses elementos digitais devem continuar sendo utilizados, já que durante a pandemia a internet projetou conteúdos para pessoas que vivem em cidades com pouca ou nenhuma programação cultural. Para falar sobre essas mudanças e como está sendo a retomada dos eventos, nós vamos conversar a partir de agora com Doreni Caramori Júnior, presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP. Tudo bem, Doreni? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Olá, tudo bem? Uma saudação a todos os ouvintes do podcast do Estadão. Doreni, como é que o senhor dimensionaria o tamanho do prejuízo para o setor de eventos com as medidas restritivas em todo esse tempo de pandemia? Bom, há três grandes prejuízos, né? O primeiro é o prejuízo financeiro para as empresas, né? De fato, a conta aí que a gente tem são mais de 150 bilhões de reais de recursos que deixaram de ser movimentados no setor em função da paralisação das atividades. Diretamente ligado a isso, tem todo o impacto na cadeia de prestadores de serviço e colaboradores, né? Então eles também deixaram de ter renda, eles deixaram de consumir em outros lugares e além do dinheiro que deixou de ser movimentado no nosso setor, muitos outros setores deixaram de ter movimentação econômica em função disso. E há um terceiro prejuízo que ele é decorrente da incerteza de quando e como a gente poderá voltar a trabalhar. Então toda essa falta de planejamento gera um incremento no prejuízo por você não saber e não estar estruturado na hora e da forma como for autorizado a voltar a trabalhar. Então todos esses três impactos são bastante sensíveis e bastante significativos na cadeia econômica do setor. Aliás, ia até te pedir, Doreni, para o senhor nos explicar o tamanho desse setor, ele abrange quais atividades? É um setor bastante completo, né? E ele vai desde os promotores de evento propriamente ditos, né? E aí você tem já um leque muito grande, né? Tem eventos esportivos, tanto os competitivos quanto os contemplativos, você tem os eventos sociais, formaturas, casamentos, aniversário, os eventos empresariais, congressos, feiras, rodadas de negócio e os eventos de entretenimento, carnavais, rodeios, festivais, festas, shows, né, teatros, tudo isso faz parte da cadeia de eventos. Agora, não só promotores de eventos fazem parte da cadeia de eventos. Há também o que a gente chama de hub de eventos, que são outros 54 setores econômicos que têm relação direta com a cadeia. Então, um exemplo simples, o setor de beleza, né, salões de beleza, eles perdem muito faturamento se os aniversários, casamentos, formaturas não acontecerem. Buffets, segurança, viagens, né, toda a cadeia de viagens, agentes, companhias aéreas, montadores de estrutura, engenheiros, técnicos de som, todas essas cadeias elas são prejudicadas pela cadeia de eventos. A gente tem um número aí que são 2 milhões de empregos diretos e mais 6 milhões de informais e indiretos. Então são 8 milhões de pessoas diretamente ligadas à indústria, muitas delas completamente paralisadas e uma série de outras com uma redução substancial no seu faturamento. Eu imagino o tamanho da angústia, né, para essa retomada com tanto de gente que perdeu seu emprego. O senhor entende que a retomada poderia ter sido antecipada? Qual que é a avaliação da ABRAP? Bom, ainda tratando da angústia, né, não é só os empregos, né? Também os empregos, mas muita gente perdeu suas carreiras, seus sonhos, suas empresas, suas economias, seus investimentos, né? Tudo isso faz parte dessa angústia. Bom, a minha leitura com relação à retomada é que há, sem dúvida, algumas incoerências que a gente conviveu durante esses 18 meses. A primeira incoerência é a incoerência entre setores. Então você tem setores que têm os mesmos perfis de atividade operando normalmente e eventos que têm atividades e perfis parecidos com esses setores parados. Exemplo inicial, shopping center com feiras de negócio. São setores muito equivalentes, com protocolos equivalentes e as feiras não podem funcionar.
ou não podem funcionar na normalidade, os shoppings funcionaram quase todos os 18 meses na normalidade. Avançando, cultos e teatro, por exemplo, né? Shows sentados, tem as mesmas características, poderiam funcionar com as mesmas limitações, os cultos já há muito tempo funcionando, os teatros e shows sentados não. Casamentos e restaurantes, né? Ambos têm também características semelhantes, e eu posso dar uma série de outros. Então essa é a primeira incoerência. Segundo, falta de planejamento. Eu acho que esse é um grande dilema. A retomada deveria ser pensada com indicadores claros desde sempre. Com tal índice de vacinação, com tal índice de ocupação de leitos, as atividades podem voltar com determinados protocolos. Isso não acontece. Você tem um subjetivismo muito grande, você tem estados que têm algum planejamento e outros estados que não têm nenhum planejamento. Então, obviamente que o impacto poderia ser bem minorado. Ainda que a gente tivesse, sem o retorno integral dos eventos, um bom planejamento e uma coerência poderiam ter diminuído muito o impacto econômico no nosso setor. O que o senhor está dizendo é que, de uma certa maneira, o setor de eventos pagou um preço mais caro, é isso, Doreni? Então, isso não há a menor dúvida. Não sou eu que digo. O Ministério da Economia tem portarias específicas classificando o setor de eventos da economia criativa como os mais afetados pela pandemia. Agora, do ponto de vista, vamos dizer assim, lógico, também, porque o único que fechou suas portas, em nome da saúde de todos, foi o nosso. Então, a gente não só, pelos dados da economia, mas também pela lógica, fomos o setor que mais se doou em prol da saúde coletiva. E quais são agora os principais desafios para essa retomada mais ampla, né? Porque passa quase por eu acho que em muitas situações passa por uma verdadeira reconstrução, não é, Doreni? Sem dúvida. Há um desafio inicial, que é o fato de que a pandemia não acabou, né? Tem ainda muitas atividades sem planejamento, sem perspectiva e tal. Então esse é o desafio inicial, quer dizer, efetivamente permitir que o setor volte a trabalhar na sua integralidade. Há um segundo desafio, que é não esquecer que nós estamos falando de um setor que é de risco, né? Ficou 18 meses parado. Então, por mais que ele volte a trabalhar, há que se estender a mão para esse setor que ficou 18 meses sem faturamento. Você imagina qualquer um dos nossos ouvintes refletindo o que seria da sua casa se ficasse 18 meses sem receita. É assim que estão as empresas do setor. Então não basta permitir que elas retornem à atividade. Você precisa fazer medidas que deem competitividade e margem para que esse setor faça frente a todo o endividamento acumulado. E há um terceiro desafio, que é a reestruturação do setor. Nós perdemos excelentes profissionais, nós também perdemos fornecedores, equipamentos sem manutenção, pontos comerciais. O setor está completamente desestruturado, ele precisa se reestruturar. Aqui, olhando para esse horizonte que se coloca agora aqui no Brasil, há também, eu queria te ouvir, há uma grande demanda represada, a volta tende a ter uma procura alta por esses eventos, especialmente de entretenimento? Sem dúvida. A gente não tem a menor insegurança com relação à demanda. Nós medimos aí durante esses últimos 18 meses, com pesquisas mensais, o comportamento do consumidor, e ele nunca titubeou de que tem desejo, de que tem saudade e de que voltará a frequentar os eventos. Então, se há uma coisa que nos traz otimismo, é a demanda do consumidor com relação aos eventos. A gente certamente terá demanda positiva. O que nós precisamos é conseguir ter perna e fôlego para chegar até lá e para ter condições de atender a essa demanda, que sem dúvida acontecerá. Os custos com os protocolos sanitários são significativos, Doreni? Sim, são muito significativos, especialmente quando não se tem um planejamento muito claro, né? Então você tem redundância, né? Tem estados falando em vacina mais teste, né? Que é uma redundância muito grande, né? Só o nosso setor teria essa redundância. Então, assim, esses protocolos, especialmente os não planejados, têm um custo muito grande. Os demais têm custos compatíveis aí com os outros setores, né? Que existem, mas que são suportáveis. Portanto, a menos que se venha com algo completamente incoerente, os protocolos são suportáveis. Mas a falta de planejamento e a incoerência de alguns protocolos, sem dúvida, tem impacto econômico também
negativo na nossa cadeia, que já vem, como eu disse anteriormente, sofrendo muito. Bom, imaginando que teremos efetivamente o avanço da imunização da população brasileira e que isso tenha resultados efetivos, né, no controle da pandemia, a retomada integral dos eventos, né, até pensando com menos ou sem protocolos, isso deve levar quanto tempo? É possível fazer uma projeção nesse sentido, Dorani? É difícil você fazer uma projeção assim de maneira clara, mas uma questão mais lógica que talvez se coloca há eventos que só acontecem em determinados períodos do ano. Então você pega, por exemplo, a Oktoberfest. A Oktoberfest só acontecerá em outubro do ano que vem. Portanto, para que a gente tenha uma cadeia do tamanho que a gente tinha em 2019, nós precisamos ter um ano cheio de atividades. Tendo um olhar otimista de que tudo de janeiro voltará de maneira integral, nós vamos só recompor o tamanho do setor no final de 2022, partindo do pressuposto, como eu disse, que janeiro voltará no tamanho integral. Para a gente finalizar, queria te ouvir sobre os eventos virtuais, o quanto eles foram significativos nesse período e se de alguma maneira eles também seguirão, né, como possível recurso para a realização de eventos. A relevância dos eventos virtuais, ela sem dúvida se deu muito mais para você manter a cadeia em atividade. Salvo raras exceções, todos eles não tiveram de forma alguma a mesma relevância econômica que a nossa cadeia, né? Do ponto de vista do consumidor, você tem alguns segmentos em que o evento virtual atendeu quase nada, né, o que o evento real atendia, que é o caso especialmente dos eventos de lazer, e alguns segmentos que o evento virtual se aproximou um pouco mais, que é o caso dos congressos, por exemplo. Mas em todos eles o presencial faz muita falta. De modo que, assim, foi um paliativo para alguns segmentos, mas ainda muito pouco significativo quando você analisa o impacto total da pandemia no nosso setor. Muito bem, nós ouvimos Dorani Caramori Júnior, presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, a ABRAP. Dorani, muito obrigado aqui pela entrevista, os esclarecimentos. Até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado, até mais. A indústria da cultura contou também com o respiro da Lei Aldir Blanc, criada durante a pandemia, enquanto a Rouanet vem sofrendo severo cerceamento por parte da Secretaria Especial da Cultura. Essa foi a primeira forma de incentivo cultural direto, sem a necessidade de um patrocinador. A verba que saiu diretamente do Fundo Nacional da Cultura foi destinada por meio de editais municipais e estaduais de cultura. Cerca de 75% dos municípios brasileiros receberam verbas via Lei Aldir Blanc. De acordo com dados do painel de dados do Observatório Itaú Cultural, o mecanismo de incentivo ajudou a salvar 412 mil dos 870 mil empregos perdidos em 2020 por causa da pandemia. E para saber mais sobre essa retomada gradual das atividades culturais, as ações programadas para este período de transição da pandemia, nós vamos conversar com o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Olá, secretário, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Como vai? Tudo certo, é um prazer participar do programa e abordar este assunto. Afinal de contas, estamos em plena retomada graças à vacinação. Perfeito. Secretário, com a pandemia, né, e o fechamento durante todo esse período, com as restrições, né, o setor cultural e de entretenimento acabou sendo um dos mais atingidos. Há algumas contas aí na praça, né, inclusive algumas que colocam um prejuízo na casa dos 300 bilhões, quando inclui também o setor de eventos. Fora um desemprego enorme, né, com alguns milhares de desempregados. E aí eu queria te ouvir, os governos, seja o central, governo federal e os governos estaduais, eles foram incapazes de dar respostas e suporte adequado para que esse segmento não sofresse tanto durante todo esse período? É uma ótima pergunta. Eu vou começar pela questão do impacto, né? Nós fizemos um estudo sobre o impacto da crise gerada pela pandemia sobre todas as atividades que compõem o setor que nós chamamos de cultura e economia criativa, em parceria com a FGV. E esse estudo apontou algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, o setor mais afetado pela crise.
O prejuízo no estado de São Paulo, a perda econômica, é uma perda da ordem de 34,5 bilhões de reais, que é o equivalente a 1,7% do PIB estadual. Esse estudo apontou também que a recuperação plena ela só acontecerá no fim de 2022, considerando a hipótese de que tenhamos toda a população acima de 12 anos com ciclo vacinal completo até o final deste ano. São Paulo gera, neste setor, 1,5 milhão de postos de trabalho diretos. Não estou nem mencionando aqui os indiretos, né? E nós tivemos uma perda no Brasil da ordem de 400 mil postos de trabalho e em torno de 200 mil postos de trabalho neste setor no estado inteiro. Esses dados são do estado, né, não apenas da capital. Enfim, isso nos leva a ter uma ideia bastante concreta do impacto avassalador que essa crise teve sobre o campo cultural e criativo, sobretudo no que diz respeito às atividades presenciais. Eu não quero aqui tecer comentários indelicados em relação a outros estados, nem mesmo ao governo federal, até porque eu penso que a inoperância total do governo federal no campo cultural e criativo se deve a uma política que já estava presente antes da pandemia. Por exemplo, no caso do audiovisual, o Fundo Setorial do Audiovisual ele foi praticamente paralisado em agosto de 2019. Então, lá a questão é ideológica, a questão é política. Mas em relação ao estado de São Paulo, nós fizemos, eu diria, o máximo que foi possível, porque o estado também sofreu com a pandemia em termos de queda de arrecadação, e isso prejudicou as finanças do estado, portanto, a capacidade do estado atuar. Mas nós procuramos fazer tudo o que estava ao nosso alcance. Então, nós tivemos em 2020, nós lançamos linhas de crédito na Desenvolve São Paulo voltadas para este setor e também o setor de turismo com cerca de R$1 bilhão e fizemos milhares de operações. Também lançamos uma linha muito voltada para este setor e para o turismo no âmbito do Banco do Povo, uma linha de microcrédito, né, com mais de R$200 milhões. E fizemos os nossos programas de fomento direto e indireto à cultura com valores recordes, tanto em 2020 quanto agora em 2021. Nós tivemos também o reforço dos recursos da Lei Aldir Blanc, o Estado recebeu R$264 milhões e o Estado de São Paulo foi um dos 7 estados que conseguiram executar os recursos que receberam ainda em 2020, a totalidade desses recursos, né? Enfim, então eu diria que no âmbito do Estado de São Paulo nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. O senhor até comentou que não quer, enfim, tecer comentários mais pontuais, mais diretos relacionados até à gestão federal, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Essa difícil relação com o governo federal não acaba comprometendo investimentos na área da cultura, nos estados e também em São Paulo, secretário? Olha, o que houve em nível federal, como eu disse, foi a virtual paralisação da Secretaria de Cultura e das suas instituições e dos seus programas. Desde que o secretário Mário Frias assumiu, você não teve nenhum edital lançado. Os recursos do Fundo Nacional de Cultura se tornaram escassos, né? Para uma arrecadação de cerca de 500 ou 600 milhões de reais, no ano passado eles só gastaram 4 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura, justamente no auge da pandemia e da crise gerada pela pandemia, né? Então, assim, eu não vejo que recursos nós aqui poderíamos ter recebido que não recebemos, simplesmente porque as torneiras da cultura secaram em nível federal. O Fundo Setorial do Audiovisual foi praticamente paralisado em agosto de 2019, a Lei Rouanet foi praticamente paralisada no segundo semestre do ano passado, o Fundo Nacional de Cultura está paralisado também desde o ano passado, né? Quer dizer, é ridículo, você arrecada 600 milhões e gasta 4 milhões, né?
Bom, agora falando um pouco mais sobre a retomada, queria te ouvir um pouco sobre os desafios dessa retomada e ainda pensando até nessa questão do déficit de arrecadação. O governo, especificamente o governo de São Paulo, tem condições de colocar mais recursos públicos para um momento de retomada e de necessidade aí dos equipamentos culturais, enfim, para fomentar também os negócios na área? Sim, nós temos feito isso. Por exemplo, se você pegar os orçamentos da Secretaria de Cultura desde 2018, você vai ver que a partir de 2019 começou a haver uma recuperação desse orçamento, que vinha caindo desde 2012. Então, nós temos aumentado a fatia do bolo do orçamento do Estado que cabe à área cultural. De maneira que nós vamos ter, em 2022, um orçamento recorde da ordem de 1.150 bilhão. Enfim, então, eu acho, como eu falei, que nós estamos fazendo a nossa parte para mitigar o impacto da crise e estimular a retomada. Temos, claro, cumprido todos os protocolos determinados pelo Centro de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo e também todas as determinações das prefeituras, mas as nossas instituições culturais, os nossos espaços culturais, nossos corpos artísticos foram os primeiros a voltar. E estamos com tudo funcionando na sua plenitude agora, nesse momento, seguindo todas as regras do Plano São Paulo. Repito, é importante sempre, em primeiro lugar, zelar pela segurança e pela saúde das pessoas. Festivais que normalmente acabam tendo maior aglomeração de pessoas, cenário para eles fica para 2022, secretário? Não. Até, inclusive, o próprio governador divulgou agora, recentemente, o planejamento. Então, a ideia é que, se os indicadores da pandemia continuarem decrescendo como estão decrescendo e a vacinação continuar avançando como está avançando, nós chegaremos a uma situação em que, a partir de 1º de novembro, nós poderemos flexibilizar as condições para eventos públicos, eventos ao ar livre, festivais, com, enfim, algumas exigências, claro, Então, a necessidade de você ou apresentar a comprovação do ciclo vacinal completo, ou, se tiver uma vacina, apresentar também um PCR realizado nas últimas 48 horas, ou um teste de antígeno realizado nas últimas 24 horas. Também a obrigatoriedade do uso de máscara e da disponibilização de álcool gel e a recomendação que se evite aglomerações desnecessárias. Então, este será o protocolo que vigorará a partir de 1º de novembro para eventos culturais, esportivos e eventos em geral também, E isso configura um quadro seguro para os frequentadores e também para aqueles que trabalham nos eventos. Muito bem, eu agradeço o Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado, viu, secretário, pela entrevista. Muito obrigado a você, eu acho que essa retomada é muito positiva, vamos voltar a gerar renda, a gerar empregos, a gerar inclusão, a gerar desenvolvimento, como vínhamos fazendo antes da pandemia. A economia criativa gera 3,9% do PIB do Estado, 1,5 milhão de postos de trabalho, e isso voltará. Nós estamos falando aí de uma atividade que é uma das 10 maiores atividades econômicas do nosso Estado. Então, até o final do ano que vem, este setor estará provavelmente funcionando a todo vapor, e isso é importante para todo mundo, Até porque cultura gera felicidade, gera identidade, gera qualificação, dos indivíduos, enfim. Cultura é algo muito positivo, seja do ponto de vista do desenvolvimento humano, seja do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 12 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Vitor Farias. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no podcast @estadão.com. Um abraço para você e até mais.